Todas as coisas desta vida terão seu fim. Para todo ser humano haverá um último dia de repouso, um último chamado, uma última súplica. Os homens não conhecerão a última oportunidade quando ela se apresentar. Todos estarão inteiramente absortos em seu cotidiano, inconscientes de que a decisão final e irrevogável está para ser tomada. Passarão este dia tão descuidadamente como os anteriores. Então haverá uma noite cerrada, sem nenhuma estrela para iluminar e nem o amanhecer com seu resplendor. O sol terá se posto pela última vez para os habitantes da Terra. Pessoal, vocês viram o que aconteceu? Diego, por favor. Venham cá, eu preciso conversar uma coisa com vocês. Todo mundo já está sabendo. Ninguém fala outra coisa. Nos jornais, na televisão, na internet. Fala logo, Carlos. O decreto dominical já foi aprovado pelo Congresso americano. Estamos fritos. Não, pelo contrário. Que notícia Por maravilhosa. acaso o decreto dominical não é um dos indicativos de que Jesus está voltando? Mas É. os nossos amigos? Como será que vão reagir? Ô, Tiago, por que não convocamos todo mundo para uma reunião na sua casa essa noite? Boa ideia. Boa E ideia. assim podemos bem. comentar esse Mas problema. acho melhor na claro. casa da fazenda. Então a bem. gente tem que avisar eles agora, né? Mas vem Isso. cá, e as aulas? Depois dessa eu não tenho cabeça para assistir aulas. Nem eu. E ninguém pode ficar fora, tá legal? A gente Legal. tem que ver isso direitinho. Então, pessoal, às 8 horas da noite na Tem minha que se casa, preparar, tá? porque a coisa é muito Você séria. vai Pode avisar deixar todo que eu mundo, aviso né, o pessoal, então. Legal, gente. Aqui tá Beleza. tudo certo. Tchau, A gente gente. se vê lá. Tá tudo certo, né, Cláudia? O telefone. Vamos atender o telefone? Alô? Só um minutinho, por favor. Alô? Oi, Mirabe. Oi, Cláudia. Tudo bem? Já conversaram com você? Encontrei o Tiago na hora do almoço. Ele comentou sobre a reunião. É muito importante que você esteja presente. Não, nós vamos estudar sobre o decreto dominical. Olha, isso eu acho que foi ontem. Mas os jornais deram uma notícia hoje pela manhã. Não, é que tem muita gente que não sabe o que deve fazer. Por isso a nossa iniciativa. O pastor sabe? Olha, o pastor... Eu não sei, mas eu acho que não. Tá bom. A gente se vê à noite, então. Tchau. Tchau, tchau. Senhor, eu
não sei o que me aguarda. Mas nessa hora tão difícil, eu não peço por mim. Não. Mas pelo meu filho. Tão indefeso. Tão lindo. Ele é tudo pra mim. Tome em seus braços de amor. Acho que eu consegui falar com todos. O que será que vai acontecer? Lucas, é muito importante. Se eu fosse você, eu não perderia. Que besteira, Beto. Só porque os Estados Unidos decidiram guardar o domingo, há estados americanos que possuem a lei dominical há anos. Mas agora é de âmbito nacional e vai ser imitado por todas as nações da Terra. Isso é profético e você sabe disso. Lucas, há mais de 100 anos, Deus revelou que os Estados Unidos deixariam de ser o país da liberdade religiosa. A situação vai ficar muito difícil. Aqui ficar difícil. O domingo é guardado no mundo inteiro. E nem por isso se quebram as leis dos direitos humanos. Mas agora é diferente. Uma lei a nível nacional ordena que todos santifiquem o domingo como o dia do Senhor. Ninguém pode trabalhar no domingo. Ninguém. Repouso absoluto. Mas o real problema não é esse. E qual é então? Ter que trabalhar no sábado. Ah. A lei exige que se trabalhe 6 dias na semana. Aquele negócio de 40 horas de jornada e uma semana útil de 5 dias acabou pra sempre. Você tá com medo de pegar firme. Você sabe que não é isso. Eu sei, eu só tô brincando. Mas se você mudar de ideia, vai ser às 8 da noite na casa do Tiago. Do Tiago? Qual é o problema? É que... eu acho ele um pouco delicado pro meu gosto. Às vezes, as cicatrizes nos acompanham por toda a vida. Mas para Deus nada é impossível. Lucas, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Lucas, você deveria ir a essa reunião. Senhor, como é bom contemplar a natureza e o seu poder em cada detalhe da criação. Mas hoje estou tão preocupada. Chegou a hora da nossa fé ser provada. E a minha fé é tão pequena. Será que eu vou suportar? Eu estou feliz, porque este decreto que torna obrigatório a observância do domingo é um sinal de que Jesus está vindo. E há quantos anos estamos esperando por esse dia? Mas eu me preocupo. Eu me preocupo com a minha fraqueza. Ah, Senhor, dá-me forças. Segura minha mão. Cuida de mim e dos meus amigos.
Ficou claro para todos o que as profecias dizem sobre o assunto? Para mim, ficou. O decreto dominical que os Estados Unidos acabam de aprovar cumpre uma profecia dada por Deus há mais de 100 anos. Tá, só que o que eu não entendo é essa questão do sinal. É simples. O espírito de profecia diz que, assim como o cerco da cidade de Jerusalém pelos exércitos romanos seria um sinal de fuga para os cristãos, o decreto que torna obrigatório a santificação do domingo nos Estados Unidos seria um sinal para os filhos de Deus saírem das grandes cidades para as pequenas. Um passo preparatório para fugirem para locais solitários e isolados da terra. Eu acho difícil de acreditar nisso, viu? Por que eu tenho que fugir se o decreto saiu lá nos Estados Unidos? Nós estamos no Brasil, né? É que a profecia assegura que todas as nações da terra vão seguir o exemplo dos Estados Unidos. E do jeito que o brasileiro gosta de imitar o americano, não vai demorar muito, essa lei vai estar aqui também. Pessoal, isso é uma questão de fé. Deus está dando um aviso. Agora é a hora. E quem acreditar, vai obedecer. Fugir? Isso é loucura. E como ficariam aquelas pessoas que nasceram, se criaram e sempre viveram em cidade grande? Há pessoas que dependem das cidades para sobreviverem. Têm suas raízes, seus negócios funcionando durante anos. Um dia, Deus chamou Abraão para sair da cidade de Ur. Ele tinha 75 anos e provavelmente tivesse raízes na cidade. Mas ele saiu e sem saber para onde ia. E tem mais. Eu penso que a mulher de Ló pode ser um bom exemplo para nós. Deus pediu que eles fugissem de Sodoma sem olhar para trás. Mas o amor que ela tinha por suas posses a fizera desobedecer à ordem de Deus. E vocês conhecem o que a Bíblia diz. Transformou-se numa estátua de sal. Perdeu a sua vida por amor aos bens materiais que deixara na cidade. Mas isso aconteceu com a mulher de Ló. Não estão achando que essa história vai se repetir? Eu creio que não da mesma forma, mas na essência é possível. O princípio é o mesmo. Olha, se Deus deu este sinal, o melhor que nós temos a fazer é obedecer. Todos os cristãos que saíram de Jerusalém quando esta foi cercada pelos exércitos romanos não pereceram na destruição da cidade. E quando misteriosamente os exércitos romanos abandonaram o cerco, eles puderam fugir para a região de Pérea. E lá eles permaneceram a salvos. Está muito claro. Deus cuida daqueles que lhe obedecem. Mas se todos os filhos de Deus saírem das grandes cidades, quem pregará o evangelho para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus? É mesmo. Boa pergunta. Gente, nem todos poderão sair. Eu mesma, como vocês sabem, tenho um filho pequeno. O meu marido não é cristão. Eu talvez não possa sair agora. Mas com relação à pregação do evangelho, eu creio que os veículos de comunicação em massa se encarregarão dessa divulgação. A verdade de que o sábado é o 7º dia e o verdadeiro dia santificado por Deus, e o sinal entre ele e seu povo se tornará tão conhecida que todos terão a oportunidade de decidir. Tem lógica. É aí que entra Apocalipse 18, onde Deus faz o convite para o seu povo abandonar a Babilônia. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus flagelos. Todos terão que decidir. Aceitar a Jesus e o dia dedicado por ele para adoração, ou santificar o domingo e receber o sinal da besta. E ai daquele que ficar contra Deus. Alessandra, que papo mais furado. Você conhece tudo isso, Lucas? Caretice da minha mãe. Não fala assim. Eu tô fora disso, hein? Eu quero obedecer a Deus. Gente, o sinal tá aí. Não há mais tempo a perder. Conforto, casa, carro novo, apartamento, faculdade. Nada disso tem valor diante do reino de Deus. Esse cara é louco. Imagine deixar tudo que tem pra sair por aí fugindo do quê? Você devia fazer o mesmo. Eu tenho mais é que fugir, senão eu tô ferrado. Quem irá comigo? Eu vou. Eu também vou. Precisamos planejar.
Você não irá conosco? Acho que não. Na minha opinião, é bobagem o que estão fazendo. Estão jogando fora todas as oportunidades da vida. Kleber. Eu não sei. Tô meio confuso. Tenho que pensar. Eu também vou esperar para ver o que vai acontecer. Depois eu decido. De repente, não acontece nada daquilo que vocês estão falando. É verdade. Até agora eu só ouvi um monte de besteira. Mas por quê? Porque eu acho que isso tudo é uma questão muito pessoal. Cada um tem que decidir. Esse negócio de sábado, fuga, domingo, é tudo besteira. Mas, Lucas, as profecias falam claramente sobre este assunto. Deus nos mostrou o que aconteceria e que decisão deveríamos tomar, e isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Em pleno século XXI, você vem me falar de profecia. Olha, gente, eu estou numa fase muito boa da minha vida. Querem saber de uma coisa? Eu não acredito mais na Bíblia. Para mim, tudo é relativo. Verdade não existe. Cada pessoa, cada grupo humano faz a sua própria verdade. E é por isso que cada um será avaliado. Vamos gozar da vida, pessoal. A vida foi feita para ser vivida. O mundo não vai acabar droga nenhuma. Acaba para quem morre. Vocês parecem um bando de velhos aposentados que não tem o que fazer, a não ser jogar a conversa fora. Lucas, você não deveria falar tanta bobagem. Por quê? Vai querer calar minha boca agora? Alguém vem comigo? E você? Não vem? Espera, Lucas. Não vai embora. Eu tô cheio dessa lenga-lenga de religião. Não saia. Como não saia? Quem é você para me dizer onde eu devo ir? Pensou que ia enganar a gente, né, moleque? Entra aí, vamos lá, rápido. O que você quer comigo? Tá com medo de quê, rapaz? O que tá pegando? Não foi minha culpa. Olha bem, moleque, quantos nós somos aqui? Os outros foram grampeados por causa da besteira que você fez. Eu falei que não tinha experiência. Mas o cabra pra trabalhar com a gente tem que ser baixo. O que a gente faz com ele, hein, chefe? Sei lá. É um bom arquivo pra ser queimado. Então deixa isso comigo. Não, pera aí. Vamos dar uma chance pra esse moleque. Mais uma chance. Ou prefere ser torrado? Não.
Então eu vou te dar uma missãozinha especial. O que você acha? Eu faço. É assim que eu gosto, meu garoto. É isso aí. Não é tão difícil quanto a outra, mas é significativo e importante. Um bagulho nosso foi parar em mãos erradas por engano. Um bagulho da pesada. E a grana alta. Você vai lá buscar. E vai sozinho. Tá bom? Agora, você vai dar a importância e a segurança que a missão necessita. Olha aqui o mapa de onde está o bagulho. Cadê a chave da moto? Você vai sozinho. E vai de moto. Ninguém vai desconfiar dessa carinha de neném, rapaz. Agora vai. Vai! E só volta aqui com a missão cumprida. Não ouviu o chefe, Vai não? logo! Sobe daqui! Vamos trabalhar, vamos. Vamos lá. Eu não imaginava que seria tão rápido. O decreto dominical? É, já foi aprovado no Brasil. E por uma maioria absoluta de votos no Congresso Nacional. O planeta virou uma aldeia. Mais uns dias e o mundo inteiro estará envolvido com esta questão. Como será que estão vivendo os nossos irmãos em outros lugares? Não faço ideia. Só sei que tão logo foi aprovada a tal lei e começou a perseguição àqueles que preferiram obedecer a Deus. Foi muito bom termos obedecido o sinal que ele nos deu. Ter vindo para cá assim que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos deu tempo suficiente para fugirmos sem a pressão da perseguição. Daqui a pouco vão descobrir que estamos aqui também. E não demora muito. E aí é o momento de irmos para os lugares solitários e isolados da Terra. Esta foi a ordem de Deus. Devemos ficar atentos. Nesta altura dos acontecimentos, penso que vocês já sabem do que se trata. É a nossa religião? O problema não é bem a religião, é a intransigência da religião quanto à guarda do sábado. Mas o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Nós não podemos trabalhar nesse dia. Eu não quero discutir com vocês questões religiosas. Vocês terão que trabalhar no sábado. Recebi ordens claras. De hoje em diante, esta e todas as demais empresas do país terão expediente normal e completo todos os sábados. Se vocês não trabalharem aos sábados, terei que demiti-los.
Receberam o documento de vocês? Recebi. Muito radical, cara. O meu eu tive que devolver, pai, pra arrumar a foto que ficou horrível. E eles entregam quando? Disseram que em 1 semana. Enviam pelo correio mesmo. Tá aí, cara. Gostei dessa ideia. Um documento só. Vai ser bem melhor do que aquele monte que a gente tinha antes. Olha aí, eu digo mais. Em breve este cartão será substituído por um chip implantado sob a pele. E você, Cláudia? Recebeu o seu? Não. Pai, a Cláudia guardou sábado. Então pode acertar a minha conta. Porque a minha consciência, ela não deixa transgredir o sábado do meu Deus. A minha também. E você, Pedro? Cláudia, você conhece as implicações de não ter este documento? Os antigos perderam a validade. Agora ou é esse ou nenhum. O que é que me diz? Pai, o senhor Cláudia, sabe... sem este documento você não compra uma bala, nem uma agulha sequer em lugar nenhum do mundo. Existe um controle internacional via rede mundial de computadores, um monitoramento por sensores ópticos. E nessa altura do campeonato, você já deve estar na lista negra. Eu não me importo, eu prefiro servir ao meu Deus. Eu já falei pra você largar essa religião. Vamos. Preencha esses formulários. Eu mesmo vou levar no correio e solicitar o seu documento. Eu não vou deixar de guardar o sábado. E desde quando filha minha me desobedece? Vamos, faça o que eu estou mandando. Pai, deixa eu seguir o meu Deus em paz. Estúpida, não, veja o que esta igreja pai. fez com você. Eu fico. Deus vai entender minha situação. Preciso sustentar minha família. Como eu vou ganhar dinheiro se eu não trabalhar? O emprego está cada vez mais difícil. Depois, eu vou continuar adorando a Deus no domingo mesmo. Tem uma igreja bem perto da minha casa. Sabe, vocês deveriam pensar melhor na decisão que tomaram. Deus é amor. Ele não quer que seus filhos sofram. Deus quer que a gente trabalhe. Que diferença faz guardar o sábado ou o domingo? O importante é que se tenha um dia específico para guardar. Não é isso, dona Renata? É o que eu penso. Que pena, irmão Pedro. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Bom, então assine, por gentileza, o seu documento de rescisão. Tássia, você por aqui? Oi. Desculpe, mas você não pode comprar. Por quê? Pelo que eu sei, você é daquela religião que guarda o sábado. E vocês estão proibidos de comprar ou vender qualquer coisa. Eu fui daquela religião, não sou mais. Ai, e você tem como provar? Claro. Só um minutinho. Sabe, Cláudia, eu estive pensando. Vou mandar você lá pro sítio onde está o Tiago. Tenho certeza de que lá você estará segura. Desculpe, pode passar. Sua ficha está limpa. Você achou que eu ia morrer de fome? Claro, você tem razão. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Quando subiu aos céus, os anjos disseram que ele voltaria nas nuvens. Ninguém poderá esconder-se de Deus. Todos os sinais de sua vinda já se cumpriram. As catástrofes que assolam o nosso mundo evidenciam que o dia do juízo não tarda a chegar. A porta da graça ainda está aberta. Arrependam-se dos seus pecados. Aceitem a Jesus. Guardem os seus mandamentos
e vivam pela fé. Aqueles que permanecerem ao lado de Cristo sofrerão perseguições. Já vemos isso acontecer. Muitos estão morrendo por causa de sua fé. Mas não tenham medo. Melhor com Deus do que sem Ele. Ai daqueles que se posicionarem ao lado de Satanás. Hoje é o dia. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Senhores jurados, aquele homem é perigoso. Numa sociedade onde todos cooperam para o bem da comunidade, aquele homem se recusa a trabalhar no sábado. Depois de tanta luta para unir ideias religiosas diferentes em torno de um mesmo Senhor, este homem se recusa a guardar o dia da família. Isso mesmo, senhores. Ele se recusa a guardar o domingo. E atentem para a gravidade deste fato. Desonra aberta e declarada àquele que ressuscitou neste dia para nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. Protesto, meritíssimo. Protesto negado. Continue, Excelência. Sim, meus senhores. Ele desobedece àquele que recebeu ordem do Deus, do nosso Senhor Altíssimo, para mudar o dia do repouso do 7º dia para o 1º dia da semana. E todos aceitam isso, todos. Então, por que não ele? Por que insiste em ser diferente, entendeu? Todos, de todas as religiões, aceitam as novas orientações de Deus enviadas por seu representante. Por que não acatá-las? Vocês querem ser livres? Querem a liberdade? Renunciem à fé de vocês e as portas desta prisão hão de se abrir. Ganharão salvo-conduto. A igreja os protegerá. Vários já desistiram. E vocês? E vocês, por que são tão irredutíveis? Jesus ressuscitou no domingo. Por que vocês insistem em guardar o sábado do Antigo Testamento? A lei de Deus é eterna. Jesus disse que veio para cumprir e não para anular a lei. Você não sabe o que diz. Jesus tem aparecido em muitos lugares. Pessoalmente, ele tem vindo para dizer que mudou o dia de guarda da lei do sábado para o domingo, em homenagem à sua ressurreição. É Satanás aparentando Jesus. Está enganando milhares de pessoas. Como ousa falar assim de Jesus, em sua sabatista imunda? Continue agindo assim e nunca mais verá o seu filho. Em toda a minha vida, senhores jurados, eu tenho visto bandidos, ladrões, assassinos passarem por este tribunal. Ousados, eles sempre desafiaram a lei. Eu nunca vi, confesso, um homem como aquele sentado no banco dos réus. E do que ele é acusado, senhores jurados? De servir ao seu Deus, de guardar o sábado no 7º dia da semana e não no 1º, de se recusar a observar o domingo como dia do Senhor.
Deveríamos estar preocupados com os marginais soltos lá fora, ao invés de estarmos ocupados em julgar um homem honesto. Examinem os seus laudos, senhores jurados, e não vão encontrar absolutamente nada que desabone a vida dele. Este homem é um exemplo de cidadão. Protesto, meritíssimo! Este homem é perigoso! Silêncio! Silêncio! Bom, como dizíamos, senhores jurados, este homem é inocente. Se todos tivessem a mesma determinação, a sociedade seria melhor. O mundo precisa de homens assim. Eles precisam viver. Eles precisam ser apoiados em suas crenças. São homens fiéis ao seu Deus. São homens de convicções fortes. Homens que não se compram. Homens que não se vendem. Estamos perdendo tempo neste tribunal com um caso relativamente fácil de resolver. O que é que nós estamos esperando? A melhor defesa é aquela em que cada qual faz por si mesmo. Meritíssimo, por que não permitimos que este homem fale? Em toda a escritura sagrada, não encontramos nenhuma declaração que nos autorize a observar o domingo em lugar do sábado do 7º dia da semana. Alguns dizem que o sábado é uma instituição judaica. Não, não é. Muito antes da existência dos judeus, o sábado já era observado. A sua origem está na criação da terra. Foi Deus que estabeleceu o sábado, fez isso na sua autoridade de soberano do universo. Nosso Senhor Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia da semana como o sábado. Na sua lei, o 4º mandamento ordena que guardemos o sábado. O próprio Jesus o guardou. Mentira, meritíssimo! Mentira! Este homem está mentindo, Jesus! Jesus trabalhou no sábado. Ele curou os doentes e ainda permitiu que os discípulos colhessem trigo. Meritíssimo, eu protesto. O meu colega não pode interromper o depoimento do meu cliente. Contenha-se, Excelência. Continue. E Jesus é o Senhor do sábado. Nosso mestre foi contra as maneiras errôneas com que escribas e fariseus guardavam o sábado. Os santos apóstolos também guardaram o sábado. Em nenhum lugar na Bíblia encontramos a mudança do dia de adoração estabelecido por Deus no dia da criação. O 7º dia da semana é o sábado do Senhor Deus, dia santo. Sempre foi e sempre será, quer concordemos ou não. O sábado é o dia do Senhor. Ninguém, nenhum homem tem o direito de mudar os desígnios de Deus. Por isso eu guardo este dia. Não posso agir diferente. Mesmo que para isso eu tenha que morrer.
Estamos completando 10 horas de julgamento. Os jurados estão reunidos e o público aguarda o resultado com grande expectativa. Este não é um caso isolado na justiça internacional. A intransigência de certos grupos religiosos com o que chamam de princípios da fé cristã tem feito com que julgamentos semelhantes ocorram a cada dia. Vamos ver o que as pessoas pensam acerca deste caso. Com licença, qual a expectativa dos senhores para este julgamento? Olha, a acusação trabalhou muito bem. Eu espero que os jurados sejam sensatos em dar a condenação merecida. Por mim, 50 anos de cadeia é pouco. Obrigada. E a senhora, o que pensa? É uma pena que esse rapaz tenha uma visão tão estreita das escrituras. Parece ser uma boa pessoa, né? Obrigada. As opiniões são divergentes. Cada um pensa de um jeito. E é isso que tem dado a este julgamento um sabor diferente. Essa geração nunca viu nada igual. Eu tenho uma pessoa aqui com quem vale a pena conversar. É o Gerson. Ele já foi membro de uma seita de observadores do sábado. Por quanto tempo você pertenceu a esta comunidade que guarda o sábado? Por mais ou menos 5 anos. E o que fez você mudar de ideia? A nova compreensão que eu tive da Bíblia. Descobri que doutrinas não são importantes. O que interessa é a experiência que se tem com Deus. Basta você sentir. Sentir Jesus, o grande maitreya da vida. E quanto ao julgamento de hoje, qual a sua opinião? O réu será absolvido ou condenado? Olha, falando como amigo, eu gostaria que ele fosse absolvido. Agora, pensando no bem-estar da sociedade, ele deve ser condenado. Para servir de exemplo, as pessoas precisam se unir. Se submeter à vontade do grande líder espiritual da Terra. Chega de sectarismo, de seitas isoladas defendendo ideias próprias. Nós temos que pensar no bem comum, na paz. E ela só virá quando essa raça for banida da face da Terra. Obrigada. Dentro de instantes, os jurados voltarão ao tribunal do júri e saberemos o final deste julgamento que tem dividido opiniões. Como guardador do sábado e transgressor da lei que ordena a santificação do domingo, declaro que o réu é culpado. Silêncio! Silêncio no tribunal! Meritíssimo! Silêncio! Meritíssimo! Silêncio! Meritíssimo! Se esse homem é culpado, a ponto de ser condenado a uma pena aplicada somente aos criminosos da mais alta periculosidade, então eu quero ser condenado com ele. Silêncio! Silêncio! Nunca vi tanta inocência. Em toda a minha vida, jamais presenciei tamanha verdade. Pela primeira vez, a luz brilhou na minha vida. Serei seguidor do mesmo Deus e da mesma lei que este homem defende. Chega de trazer crente pra cá. Ficam cantando, rezando, querendo converter a gente. Cala essa boca! Entrem aí. 684, pra fora. 692. Sai. Olha aqui, mais 2 pra vocês se divertirem.
O justo viverá pela fé. A fé foi tanta que os vagabundos até fugiram. Olha só essa foto. Eles iam todo sábado para a igreja com essas roupas lindas e com a Bíblia debaixo do braço. Ih, coitada. Agora vai ter que ir sozinha para a igreja. Cala a boca aí, gente. Eles não devem estar longe, não. Vamos embora. Ai. Devem estar informados das desgraças que assolam nosso país. Não sabemos mais que decisões governamentais tomar. A população está entrando em desespero e o pânico se generaliza. E pelo que parece, na maior parte do mundo a situação também é a mesma. Nem os países mais ricos estão conseguindo contornar os problemas. Eminências, como meus conselheiros espirituais, o que devo fazer? Já esgotei todas as possibilidades. Quem sabe Deus possa me mostrar uma saída. Conhecemos as razões para estas pragas, Excelência, e temos uma sugestão a dar. Foi aconselhado a todos os países do mundo ao extermínio dos guardadores do sábado. Em concílio mundial, a Igreja concluiu que tais pragas foram enviadas por Deus como desagrado divino por culpa desses fanáticos religiosos que se negam a observar o domingo como verdadeiro dia do Senhor. Como filhos de Deus, fizemos tudo o que podíamos. Foram torturados alguns até a morte, mas não adianta. O sangue desse povo parece semente. Se bem que muitos deles abandonaram essa fé maluca, mas outros ocuparam o lugar desses e a seita continua forte. Excelência, eles devem morrer. É que a República Democrática de nosso país rejeita a pena de morte. Excelência! Considere! Não convém morrer alguns para salvar a nação toda? Mas e as leis dos direitos humanos? Mas, senhor presidente, em emergências como essa, deixam de vigorar. O que tem que fazer, diz as Escrituras, faça-o depressa. Use seus poderes. O quanto antes dizimarmos este povo, mais cedo haveremos de obter o favor divino. Mas será que o Congresso aprovaria? Os nossos representantes se encarregarão de conseguir os votos necessários. E, além disso, todos os países do mundo devem fazer o mesmo. Relaxe, Excelência. Essas pragas irão desaparecer. Tomara. Pena de morte? Mas, secretário, isso é contra os direitos humanos. Bom, eu não concordo. Está bem. A lei será cumprida.
Pai nosso que estás no céu, proteja nossos irmãos que sofrem nas prisões. Conforta os corações enlutados e sofredores. Senhor, restaura em nós, cada dia, a alegria de servi-lo. Que as nossas provações nada signifiquem diante do prazer de saber que, em breve, virá nos buscar. Que as promessas do Senhor continuem se cumprindo em nossas vidas. Amém. Finalmente a lei dá o direito de vocês agirem pelas próprias mãos. Chegou a hora da vingança! Mas, senhor, o que estamos esperando? Morte aos fanáticos!
Já brilha a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus.
lugar é esse? Onde será que eu estou? Tem alguém aí? Alguém está me escutando? Um carro. Meu Deus. Acho que eu tô sozinho aqui. Hoje não. Um anjo? Jader, um anjo a serviço do governo de Deus. Aqui nesse lugar? Desde que o milênio começou, a Terra está desolada, deserta, vazia. Não há vida alguma neste planeta, com exceção dos demônios presos por não terem a quem tentar. Você disse que é um anjo a serviço do governo de Deus. Mas o que exatamente você faz? Não sei se poderia compreender todas as implicações do trabalho que realizo. Imagino mesmo que deva ser complexo o seu trabalho. Mas já que você é um anjo, poderia me dizer que lugar é este? O reino que Satanás queria construir. Mas veja o que conseguiu. Ermo, caótico, sem vida. Estamos no cemitério da sua cidade. Cemitério? Então eu conheço as pessoas que foram sepultadas aqui? Parentes, amigos. Teixeira Rodrigues. O carioca. Seu Timóteo. O velhinho da padaria da esquina. E esses aqui? Por que estão abertos? São de pessoas que ressuscitaram no dia em que Jesus retornou à Terra. A primeira ressurreição? A ressurreição dos justos. Sei. Lucy de Paula? Mas essa mulher é uma... Como ela ressuscitou com os justos? O céu reserva surpresas, Lucas. Lucy se converteu de sua vida depravada. Abandonou o pecado, entregando-se sem reservas ao seu Salvador. Aí está a diferença entre os que ressuscitaram e os que continuam mortos, aguardando a ressurreição da morte eterna. Arlindo Lopes. O irmão Arlindo, o ancião da igreja. Como é possível que não tenha ressuscitado? Esse homem era um exemplo, pregava muito bem. Dava até estudos bíblicos. Eu lembro que muitas pessoas foram trazidas para a igreja por influência dele.
Por quê? Vivia uma vida dupla. Pecados que ninguém sabia. O Espírito Santo trabalhou muito com ele, mas não conseguiu levá-lo ao arrependimento. Endureceu o coração, selando o seu destino eterno ao lado dos inimigos de Deus. E esse aqui? De quem é? Pela data, parece que morreu muito jovem. 22 anos. Como você sabe? Lucas de Albuquerque. Foi isso mesmo que eu li? Exatamente isso, Lucas. O que aconteceu? Infelizmente, esse é o seu túmulo. Mas ele está fechado. Quer dizer que eu estou perdido? Eu não me lembro de nada, nada. A única coisa que eu me lembro é que eu estava andando de moto, isso. Eu estava andando de moto. Lucas, eu fui designado para ser seu anjo da guarda. Então você conhece tudo sobre mim? Durante 22 anos, você foi parte integrante da minha vida. Foram dias maravilhosos, aqueles em que minha principal missão era cuidar de você. Quando seu pai abandonou sua mãe, você sofreu muito. Por que você não impediu? Nós não fazemos nada que venha ferir o princípio da liberdade. Cada pessoa tem que escolher seu próprio destino. Você, por exemplo, quando se tornou rapaz, lentamente foi deixando os caminhos de Deus, envolvendo-se, entre outras coisas, com aquilo que acabou destruindo a sua vida. As drogas, os traficantes. Mas eu achava que aqueles caras fossem meus amigos. Eu queria ficar rico. A minha intenção não era abandonar Jesus. Eu queria me divertir. Aproveitar a vida. Aproveitar minha juventude.
Eu queria viver. Viver como todo mundo fazia. Jesus ofereceu exatamente isto. A vida eterna. A maior de todas as riquezas. Como você, Lucas, milhões de pessoas perderam a vida eterna, preferindo viver uma vida de prazeres efêmeros e transitórios. Querendo a vida, escolheram a morte. Optaram pelo caminho largo ao invés do estreito. Buscaram tesouros onde a traça e a ferrugem corroem. Onde estão? Jazem no pó da terra. Mas, Jader, por que você não impediu? Lucas. Naquela noite, eu fiz com que passasse por sua mente toda a trajetória de sua vida até aquele instante. Mas você não entendeu. E pela última vez eu assumi a forma humana para tentar salvá-lo. Boa noite. Oi. Seus documentos, por favor. Sim. Você estava em alta velocidade, né? Pois é, seu guarda. É que eu tô com um pouquinho de pressa. O senhor sabe, né? Lucas.
Quer dizer que nunca mais verei as pessoas que eu amo? Deixarei de existir por toda a eternidade? Sim, Lucas. Em meu coração existe um vazio. Uma dor indescritível. Uma perda irreparável. O meu desejo era dar-lhe as boas-vindas no céu. Levá-lo ao encontro de Jesus. Queria conversar com você horas sem fim. Tanta coisa para compartilharmos. Ansiava mostrar-lhe o céu. Os anjos. As mansões. Enfim, coisas tão lindas e maravilhosas que sua mente finita nem sequer imaginou. Não há nenhuma chance para mim? Infelizmente, não. A porta da graça se fechou pouco mais de 1000 anos atrás. Todos os salvos estão vivos, redimidos e restaurados para sempre. E os perdidos, mortos nessa terra desolada e vazia, aguardando a segunda ressurreição, a da condenação eterna, da qual você fará parte. Que música é essa? Os 1000 anos se acabaram. A Nova Jerusalém está descendo dos céus. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém, o trono do Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jader! Não vá, Jader! Não me deixe aqui! Nas alturas, hosana sem cessar. Jader, por favor, volte. Volte. Volte, Jader. Hosana
Que pesadelo. Perdido para sempre. E eu que conheço Jesus desde que nasci. A troco do que tô vivendo esse cristianismo barato? Essa vida cristã dupla? Mas eu tô vivo. 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 Senhor, eu te agradeço por mais uma chance. Obrigado pela certeza do perdão e a garantia da vida eterna em Jesus Cristo. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém. Me dá uma carona? Entra aí. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Grandes são as diferenças que a vida nos impõe. Nós podemos aceitá-las ou fazemos divisões. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Nem o que pensou de mim.
é bom que unamos forças pra chegar até o fim. Chegar ao fim, pois o céu será assim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unidos, e o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Cada dia, cada situação, jogando preconceitos para trás, trocando censuras por abraços, vestindo a guerra com o fim da paz. Testemunhando a cada dia um pouco do que verei afinal. Os inimigos se abraçarem, fazendo o bem, vencendo o mal. Toda língua e nação, toda raça e cor, um só coro unidos, que o regente é o Senhor. E o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Não importa o lugar, não importa a cor, se pudermos lutar por um só ideal. Quando Cristo voltar, todos vão entender. Sem palavras dizer, se a linguagem é o amor, não há o que traduzir. Basta sentir, é preciso sentir. Every people on the road. Every color and race. Unite your voices and praise the Lord. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Toda língua e nação, toda raça e cor, num só coro unidos, e o regente é o Senhor. E por tempo eternal viveremos ali. Não mais morte ou temor, só a vida e o amor, lindo sonho sem fim. Para